Salve, minha nação rubro-negra! Aquele abraço para você, conectado e conectada com o meu, com o seu, com o nosso panorama rubro-negro, panorama de todos os rubro-negros que torcem para o Esporte Clube Vitória. O panorama que tem um oferecimento do Núcleo de Glaucoma da Bahia, também do Ludovica Centro de Educação Profissional, um espaço onde você pode ser aquilo que você é capaz de ser. Dr. Adriano Sacramento, cirurgião dentista especialista em prótese, das óticas Vale T, seu olhar é a nossa prioridade. E de Olympus, de A a Z, desperte o seu melhor, um produto da Natural Gold Brasil. Vamos falar sobre esse empate do Vitória diante da equipe do Atlético Mineiro. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Por pouco, o Vitória não voltou para Salvador com 3 pontos na bagagem. Isso mesmo. Infelizmente, nessa excursão que o Rubro Negro fez entre Argentina e Belo Horizonte, trouxe apenas 2 dos 6 pontos. 2 empates fora de casa, se a gente for olhar no contexto geral, não seriam, né, resultados ruins. Porém, o Vitória poderia muito bem ter ganho o Defensa e Justiça lá na Argentina e poderia, neste domingo, ter vencido a equipe do Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Faltou pouco. Vitória vacilou nos gols, mas conseguiu, diante da necessidade do Atlético Mineiro de também buscar o resultado, o Vitória conseguiu emplacar ali algumas jogadas de contra-ataque, inclusive o segundo gol, o gol do Mateuzinho, foi um gol de uma jogada trabalhada e muito bem trabalhada. Então, deu para ver uma pequena evolução nesse time do Vitória. Agora dá para perceber também que o Vitória não ganha os jogos, não ganha os pontos, porque faltam qualidades em alguns setores do campo, tá? Principalmente no setor ofensivo. Então, falta muita qualidade, falta muita qualidade nesse time do Vitória. Algumas peças ali a gente continua sem entender porque estão tendo oportunidades, tá? É o caso do Carlos Eduardo, porque, sinceramente, nas últimas partidas que o Carlos Eduardo entrou, não justifica. Gente, eu não tenho nada contra o jogador, não é nada contra nada de pessoal, mas o Carlos Eduardo não tem justificado essas chances que ele está tendo. Não tem justificado. E, mais uma vez, o Carlos Eduardo entrou, se atrapalhou em várias jogadas. E, gente, aqui para nós, fica cansativo, fica parecendo que é perseguição, mas não é. Não é. É porque o torcedor está chateado e se chateia com razão. Mas, no contexto geral, o resultado não foi ruim, não. Tá? Eu vou trazer aqui a classificação, o próximo jogo do Vitória, os resultados dessa rodada, mas, poxa, o torcedor fica frustrado. A gente sabe, o resultado lá com Defensa e Justiça foi um resultado bom. Se a gente for olhar no contexto geral, jogando fora de casa contra um time argentino, seria um bom resultado. Mas da forma como o jogo aconteceu, onde o Vitória ficou o tempo todo ali sem querer atacar, parecia isso, pelo menos eu enxerguei dessa forma. Aos 15 minutos do primeiro tempo, eu disse, esse jogo tem cara de 0-0, tá? Porque eu vi ali no defensa, faltava qualidade no defensa, tocava a bola para lá, para cá, mas não tinha qualidade ofensiva. É o mesmo problema do Vitória, né? O mesmo problema do Vitória. O Vitória não tinha qualidade ali na transição ofensiva, naquela transição do meio para o ataque. Então, parecia que seria ali o que aconteceu, né? O resultado de 0-0. No jogo contra o Atlético Mineiro foi diferente. O Atlético vinha pressionado, tem um time de qualidade, foi para cima para vencer o jogo. E aí o Vitória aproveitou essa ânsia do Atlético em vencer o jogo e conseguiu fazer 2 gols. Né? Então, tá ali essas situações que favoreceram ao Vitória a tentar fazer um resultado melhor. E por pouco o Vitória não volta para Salvador com 3 pontos na bagagem, vindos lá de Belo Horizonte. O resultado de empate deixou o Vitória ainda dentro da zona de rebaixamento. Não gosto nem de falar nisso nesse início de temporada, mas se o Vitória vence, ia terminar na 13ª posição. Dava uma alavancada boa na competição e a gente vai trazer aqui agora para o torcedor, tá? Aí a classificação geral aí do Campeonato Brasileiro, tá? É bom a gente trazer aí para o torcedor ver e entender o que é que a gente está falando com relação à classificação do Campeonato Brasileiro, a preocupação do próprio torcedor do Vitória com relação a essa campanha do Rubro Negro na Série A do futebol brasileiro. Mas vamos trazer aqui, os resultados de hoje.
De hoje não, desta rodada, o Bragantino venceu o Botafogo por 1-0, lá em Bragança Paulista. O Juventude venceu a segunda partida. O Juventude está ali configurando no G4, na terceira posição. Daqui a pouquinho a gente traz a classificação. 2-1 no Ceará, Palmeiras 2-0 no Corinthians. O Vasco, um jogo polêmico, com erros de arbitragem, venceu 3-1 o Sport Clube do Recife, que vem sendo prejudicado, muito prejudicado pela arbitragem, o Sport Clube do Recife. O Bahia ficou no empate em 1-1 com o Mirassol, na Fonte Nova. O São Paulo também ficou no empate em 1-1 com o Cruzeiro, jogando lá no Morumbi. O Grêmio perdeu em casa para o Flamengo, 2-0. Aí o Flamengo que tem um dos melhores elencos da competição. E o Fluminense venceu o Santos por 1-0. A equipe do Fortaleza ficou no empate em 0-0 com o Internacional de Porto Alegre, lá no Castelão, em Fortaleza. E o Vitória encerrou a rodada aí com esse empate em 2-2 contra o Atlético Mineiro, jogando lá no Mineirão. Com esse resultado, ó, o Vitória está aqui, ó, na 19ª posição com 1 ponto. Se o Vitória ganha, estaria com 3 pontos, saldo de -2. Estaria aqui no lugar do Grêmio. Ó. O Vitória estaria na 13ª posição com 3 pontos no lugar do Grêmio, à frente do Grêmio, do Bahia, do São Paulo, do Atlético Mineiro, de todos esses times aqui. O Vitória dava uma alavancada, essa aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições se o Vitória volta para Salvador com um resultado positivo. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu e o Vitória terminou aí essa rodada na 19ª posição, infelizmente, mas agora é o próximo compromisso, né? Quarta-feira, o Vitória tem um jogo no Barradão, tá? Vai ter um jogo no Barradão, o check-in já foi liberado, esse jogo é um jogo tarde, viu? Às 21h30, mas a gente sabe da importância do torcedor para tentar tirar o Vitória dessa sequência negativa. Já são 7 jogos sem vitórias. 7 jogos sem vitória. Nesses 7 jogos foram 5 empates e 2 derrotas. Derrotas para o Flamengo e derrota para o Juventude. Esses jogos, ambos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. E o Vitória empatou na final do Baianão, com o Bahia. 1-1 com o Motoclube na Copa do Nordeste, com aquele time praticamente reserva, time sub-20. Empatou com a Universidade Católica no Barradão, com Defensa e Justiça lá na Argentina. Esses 2 jogos pela Copa Sul-Americana, e empatou também com o Atlético Mineiro nesse jogo de hoje. Então, são 5 empates e 2 derrotas, já são 7 jogos sem vencer do Vitória. E o próximo compromisso, lembrando ao torcedor, quarta-feira que vem, contra a equipe do Fortaleza no Barradão. Então, torcedor, não vamos desistir, vamos para cima. Foi um jogo que a gente pode considerar um primeiro tempo onde o Vitória esperou o adversário. Tivemos momentos do jogo onde o Atlético Mineiro chegou a ter 68% de posse de bola. No final, o Vitória quase que igualou esse percentual. A Vitória com 42%, a equipe do Atlético Mineiro com 58%, porque no finalzinho o Atlético Mineiro, perdendo o jogo, foi para cima, tá? O Vitória em duas falhas ali do sistema defensivo, acabou em bolas de escanteio, velho. O Vitória acabou tomando o gol de empate, né? Já no finalzinho da partida, poderia ter levado para Salvador, trazido para Salvador, né? Já que eu já estou aqui em Salvador, um resultado melhor, mas infelizmente não aconteceu. Eu acho que teve ali uma pequena evolução no time, sim, houve uma evolução. Agora precisamos entender o porquê dessas peças que continuam sendo utilizadas, e aqui para nós eu não entendo, tá? Não entendo. Eu acho que tem que dar oportunidade sim a todo mundo, tem que oportunizar, recuperar os atletas, mas, gente, tem alguns que sinceramente não dá, tá? Não dá e não dá e não dá. Eu acho que o Carpini precisa entender isso, tá? Precisa entender isso. Não tirar o Cáceres ali, colocar o Cáceres. O presidente Fábio Mota, inclusive, durante uma entrevista na Rádio Sociedade da Bahia, falou em diversas situações sobre o nível do CK elevado de alguns jogadores, por isso que alguns jogadores não estavam sendo relacionados ou atuando, tá? Mas eu não sei se esse foi o caso do Claudinho. O Claudinho já jogou ali nos minutos finais, entrou ali já no finalzinho do jogo, no lugar do Cáceres, que estava extenuado, né? Mas o Cáceres é muito mais defensivo, a gente sabe que o Cáceres não consegue apoiar como o Claudinho consegue,
tá? Então, vamos esperar que no jogo de Salvador contra o Fortaleza, o Vitória consiga colocar um time mais ofensivo. Fortaleza não é um time bobo, Fortaleza é um time que consegue sim atacar, né? Tem bons jogadores, tem um bom elenco, e vamos esperar que esse bom elenco do Fortaleza faça com que o Vitória também possa aproveitar esse espaço cedido pela equipe cearense para que o Vitória possa contra-atacar e tentar fazer um bom jogo e conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série A. Valeu, gente! Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Deus me livre, não ser Vitória. Vamos que vamos. Vamos para cima, não vamos desistir. Vai começar aí, já começou o oba-oba, aquela galera da politicagem já querendo fazer o auê. O torcedor está chateado e com razão. O torcedor tem que ficar chateado mesmo, mas não existe terra arrasada. Vamos para cima, vamos fazer as cobranças, vamos cobrar mudanças, sim, mas não vamos cair no oba-oba de gente interesseira, tá? Daquela galera do oba-oba, da galera que só pensa em si e querendo usar o nosso Esporte Clube Vitória para fazer politicagem, tá bom? Vamos que vamos e Deus me livre não ser Vitória. Fui!